Nosso programa está de volta agora falando sobre violência doméstica. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Vanessa Molina, que é psicóloga, vai conversar com a gente sobre o tema. Tudo bem, doutora? Tudo. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer estar aqui no programa. Falando sobre um assunto tão importante, ela também representa a associação Fala Mulher, né? E eu queria começar, estou até aqui com um papelzinho que a gente vai explicar sobre alguns sinais de alerta. Eu queria começar perguntando, doutora, hoje, quando eu, por exemplo, pego esse teste e olho dentro da relação em que eu estou, com a maturidade que eu tenho, com pessoas que eu já entrevistei, eu tenho uma facilidade de perceber algumas coisas. Mas eu vejo que quando a mulher está dentro de um relacionamento abusivo, parece que fica muito mais difícil perceber o que está acontecendo. Ao longo desses anos, trabalhando com mulheres que passam por situações como essa, a senhora percebe isso também? Sim, é muito comum, né? A gente recebe mulheres que passam por situação de violência há 20, 30 anos. Muitas esperam os filhos crescerem para daí procurar ajuda, né? Por quê? A violência doméstica, ela começa de uma forma bastante sutil, né? Com alguns comportamentos que, a princípio, a mulher até interpreta como gestos de amor, um controle, um ciúmes, que começa a ficar excessivo, né? Um comportamento de posse. E aí, quando a mulher se vê na situação realmente de violência, ela já está extremamente fragilizada emocionalmente. E isso faz com que ela dificulta ela procurar ajuda. Doutora, a gente está focando hoje na questão das mulheres, mas quando a gente fala dos números assustadores de violência doméstica, a gente sabe que as crianças também se enquadram nelas e ainda que com um número muito menor, alguns homens também podem sofrer, né? Sim, claro. Dentro da violência doméstica tem a violência familiar, que aí pode acometer crianças, adolescentes, e a gente sabe também de casos em que homens acabam sofrendo violência, inclusive alguns juízes já até aplicaram a própria Lei Maria da Penha para esse tipo de caso, algumas exceções. Perfeito. Acho que a gente depois pode marcar bate-papo falando sobre idosos, destrinchando os casos, mas falando especificamente sobre a mulher, doutora, conversava com ela fora do ar e ela me falou que já está na associação há 10 anos. Isso. E a gente tem visto muitas mudanças, acho que principalmente com o marco da Lei Maria da Penha, e a partir daí muitas alterações acontecendo. E hoje, uma pergunta que muitas pessoas se fazem quando a gente fala a respeito de feminicídio, que é: a gente está sabendo mais porque está se divulgando mais ou realmente as pessoas estão ficando mais violentas, estão inseridas em contextos violentos e não percebiam? O que a senhora constata pela prática, doutora? O que a gente observa é que a violência contra a mulher sempre existiu, né? A partir da Lei Maria da Penha, dos movimentos feministas, é que a gente percebeu que começou a se falar mais sobre o assunto e começou a chegar mais informação para as mulheres. Porque muitas vezes a mulher ela nem conseguia se identificar numa situação de violência. Então a gente percebe que com espaços de discussões, com as informações, com as questões da Lei Maria da Penha, isso veio muito à tona, é um assunto que vem sendo muito discutido e as mulheres começaram a tomar coragem para denunciar e para falar que estavam sim sofrendo. Até dependendo do exemplo, às vezes uma mulher acaba falando que sofre violência, vai para a mídia, daí a mulher que está lá em casa vê que ela não está sozinha, que isso acontece com outras pessoas e toma coragem para procurar ajuda e fazer a denúncia. Doutora, quando a gente fala sobre violência doméstica, eu acho que por algum motivo o nosso primeiro pensamento ainda é contato físico. Mas eu queria saber sobre outras agressões que podem existir, que não tem necessariamente a ver com o que afeta o físico, mas que afeta demais também, não é, doutora? Exatamente, isso é muito comum. Fala em violência doméstica, a primeira coisa que vem na cabeça é a violência física. Mas a partir da Lei Maria da Penha, ela foi definida em 5 modalidades, que é a física, a psicológica, que são os xingamentos, as ameaças, o constrangimento, a violência moral, que é quando há esse constrangimento em meio público, e isso está sendo muito comum, o uso das redes sociais, Facebook, grupos de WhatsApp, para desqualificar a mulher, para xingá-la, para ofendê-la, né? E além disso também tem a violência sexual, né? Que é qualquer ato sexual praticado contra a vontade da mulher, e às vezes a mulher entende a relação sexual como uma obrigação dela, né? E a violência patrimonial também, que é quando há supressão de documentos, quando há a destruição de objetos pessoais, celular, roupas.
Situações de trabalho, às vezes, exatamente, né, doutora? Eu lembro que uma vez eu conversei com uma mulher e eu estava tentando ajudá-la e instruí-la, e ela falou que o nome dela estava sujo, porque ele fazia ela assinar todos os cheques e documentos, tudo que ele precisava, ele já tinha sujado o nome dele, daí ele sujou o nome dela, e ela faz parte de um tipo de agressão, não é verdade, sim, doutora? É a violência patrimonial. A gente tem aqui alguns sinais, eu tô com um folderzinho, um folhetinho, que vai trazer alguns sinais que a gente pode ter de alerta e um teste. Então, para você que quer fazer, talvez você esteja em casa sozinha nesse momento e você está na dúvida, porque eu sei que isso acontece em algum momento, parece que a ficha começa a cair dessas mulheres. Então, presta atenção em alguns sinais de alerta. Eu acho que uma coisa muito importante para a gente falar, eu queria que a doutora falasse sobre isso, a gente vai passar por eles, a pessoa pode ir vendo na tela enquanto eu pergunto, é que muitas pessoas que estão em um relacionamento abusivo no namoro, por algum motivo que eu não entendo qual é, a pessoa fala, quando ele casar vai melhorar. Não vai melhorar. Eu acho que é um sinal de alerta para essas jovens, não é, doutora? Exatamente. É importante que as mulheres estejam atentas a esses sinais. E se perceber que está acontecendo algum comportamento desse, é para procurar ajuda, né? Isso é muito importante. Essa ilusão de que vai mudar de comportamento ou até mesmo o próprio companheiro faz esse tipo de promessa, isso não acontece, é muito difícil, né? Se a gente parar para pensar que até às vezes para a gente é difícil mudar algum comportamento, imagina eu querer que o outro mude. Então isso não pode acontecer. Mas também a mulher tem que tomar muito cuidado para ela sair desse relacionamento. Porque o que a gente vem percebendo é que a mulher, ela percebe que ela está numa relação abusiva e quando ela vai sair é quando ela perde a vida, né? Porque daí bate de frente muitas vezes, né? Olha, eu conheço cada história. Eu conheço história de gente que na madrugada pulou com os filhos muro de casa para poder fugir. E daí um tio veio com o carro ligado. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu vejo toda a semana. É uma prestadora de serviço que eu vejo sempre. E ela me contou do caso dela, de quando ela foi morar com o namorado porque estava grávida. E daqui a pouco sempre permeou ali uma situação estranha. Alguns desses sinais que daqui a pouco eu vou ler. Até que de repente ele quase a matou. Ela falou que ela estava quase dormindo depois de apanhar muito. Ele estava vindo com uma bandeja de água quente em cima dela e ela escutou o filho gritando: papai, não faz isso. Na frente do filho, a hora que ela abriu os olhos, ela viu ele, enfim. Quando eu vejo cenas como essa, que estão aqui no nosso dia a dia, você pode pensar que está muito longe de você, mas às vezes aquela amiga com quem você conversa, que está sempre com um sorriso no rosto, pode estar guardando alguma coisa tão importante. E a gente tem um papel de alerta e a gente tem um papel de ajuda também. E às vezes essa amiga e esse parente que fica sabendo e está revoltado, fala, você tem que enfrentar. Peraí, vamos entender a maneira certa. O que fazer após perceber que a gente está numa situação como essa, doutora? Exatamente, isso é muito importante, porque às vezes as mulheres elas precisam desse apoio social e familiar, mas é importante que as pessoas saibam como ajudar, né? Porque às vezes fica pressionando a mulher que ela tem que sair da relação, mas não entende em que contexto que ela está inserida. Então a melhor forma é dar informação, né? É procurar os serviços disponíveis, serviços especializados que existem na cidade de São Paulo, para essa mulher poder ser orientada por profissionais, ela saber quais são os seus direitos, ter todas as informações para que ela tome a decisão melhor para o caso dela e que ela saia da relação de uma maneira segura para ela e para os seus filhos. E aí, doutora, quando eu vejo esses casos de mulheres que saíram fugidas, eu sei que cada caso é um caso, eu sempre me pergunto, e se tivesse dado errado, né? Eu fico olhando de fora e penso, poderia ter tido um outro planejamento, ele não ia sair para trabalhar no dia seguinte, será que não era mais seguro ao invés de sair correndo na madrugada? Mas eu percebo que a maioria das pessoas com quem eu converso, doutora, quando cai a ficha, parece que cai de uma vez e daí ela quer fugir, ela quer sair correndo e ela não pode deixar os filhos e daí várias ideias começam a permear a mente dessa mulher. É importante procurar ajuda, não é verdade? Sim, muito importante porque ela tem que preservar a segurança dela, né? E às vezes até é muito comum que a mulher está numa situação de risco e não quer sair de casa, não quer abandonar suas coisas. Tudo que eu tenho nessa casa, exatamente, né? A gente sabe que é uma situação extremamente difícil, mas ela tem que pensar na preservação da vida, porque a mulher que está do lado do seu companheiro, ela nunca vai pensar que ele vai ser capaz de fazer
de acabar com a vida dela. Só que os números estão mostrando que sim. Então... Cecília, desculpa, doutora, vocês lembram o caso de uma... Ela era cabeleireira, nem lembro. Eu lembro muito da cena, que a hora que ele aparece, ela tanto achava que ele não ia fazer, que ela põe a mão na cintura e vai tipo, o que você veio fazer aqui? E a hora que ele a mata. Então, essa mulher que às vezes viveu 20, 30 anos com esse companheiro, ela pensa, não, matar ele nunca vai fazer isso. Pode acontecer sim, né, doutora? Pode acontecer. É importante que as mulheres tenham essa consciência, né? E que elas saibam que elas podem procurar ajuda, que elas não estão sozinhas e que essa ajuda tem que ser especializada. Doutora, eu vou trazer aqui alguns dos sinais que a gente colocou na tela, acho importante a gente falar, que é quando o companheiro fica verificando o celular ou e-mail sem a permissão, constantemente te coloca para baixo, tem um temperamento explosivo, um ciúme ou insegurança excessivo, afasta você dos amigos e familiares, faz falsas acusações, de propósito faz você pensar que está louca, machuca você fisicamente de alguma forma, apresenta possessividade e diz o que você deve ou não fazer. Quando a gente fala de todos esses tópicos, doutora, eu fico pensando no que eu vejo de maneira repetitiva. Tudo que está aqui de alguma maneira se enquadra, mas quase todas as mulheres com quem eu conversei que sofreram algum tipo de violência doméstica, parece que a primeira coisa que ele faz é afastar da família e dos amigos, né? Exatamente. É impressionante como isso é em quase 100% dos casos, né, doutora? Ele faz isso para ele ter total controle sobre a mulher, né? Então afasta de amigos e de familiares, deixa a mulher em casa, muitas vezes não permite que ela estude ou trabalhe, para que ele tenha total controle sobre ela. E com isso, a violência psicológica que ele vai praticando também vai causando um rebaixamento da autoestima e essa mulher se vê totalmente dependente. Doutora, quando a gente fala sobre falar ou não o que essa mulher deve fazer, a gente tem uma realidade hoje de mulheres no mercado de trabalho, de mulheres lutando por direitos iguais, complementando renda com o marido. A mulher, hoje, ela está aí no dia a dia, na vida, né? Ela não é mais aquela dona de casa que, se o marido deixasse ela fechada, talvez poucas pessoas tivessem acesso e soubessem disso. Ainda para essas mulheres que trabalham fora, esse homem que costuma ser abusador tenta controlar a vida dela lá fora, estando ela no trabalho, estando ela na igreja, estando ela no seu dia a dia? Sim, isso é muito comum, né? A gente percebe assim que mesmo mulheres que têm uma certa autonomia ainda acabam sofrendo, sendo vítimas de violência. A gente conhece casos, por exemplo, que a mulher trabalha, tem uma boa renda e aí ele fica com toda a renda da mulher, não permitindo que ela tenha acesso a isso. Então, é muito comum, sim, que essas mulheres também sofram violência e é importante a gente pensar que a mulher tem que trabalhar muito com a sua autoestima, com a sua autonomia, para que ela se perceba capaz, para que ela saiba quem ela é e quais são as suas escolhas e aí definir que tipo de relação que ela quer estabelecer. Eu lembro de um caso, doutora, que ela me contou, a mulher me contou que ele falava para ela: você tá feia, você não se cuida. Quando era um dia importante, que ela se arrumava inteira, ele olhava e falava: essa roupa não combina, por que você está saindo desse jeito? Esse colocar para baixo, essa maneira de denegrir a imagem da outra pessoa, também é uma violência, né, doutora, então? Sim, é a violência psicológica, né? E a mulher que ouve isso durante muito tempo, muitos anos, o relato que elas trazem é que a violência física, né, um machucado vai no médico, faz um curativo, mas essa violência psicológica, ela fica marcada por muito tempo. Agora, doutora, tentando entender as questões psicológicas, então, daqui a pouco eu vou mostrar o teste também, que é super interessante. Tentando entender essas questões psicológicas, o que a gente percebe é que muitas vezes a mulher que está em imagina aqui mulheres que eu conheço, até as que eram mais jovens, da minha época de adolescência, que se relacionavam com namorados abusivos. Ela terminava a relação, ela começava com outro que parece que fazia a mesma coisa. Existe um perfil que se repete de alguma maneira? Se a pessoa percebe que ela já se colocou em 1, 2, 3 relacionamentos com alguém possessivo, com alguém ciumento, com alguém que xinga, não está na hora, de repente, de procurar uma ajuda psicológica?
Sim, com certeza. É muito comum essa reprodução, né? Então, o que a gente percebe é que muitas vezes a mulher que sofre violência doméstica nesse tipo de relação já tem um histórico de violência desde a infância. Então, é um tipo de comportamento que ela já conhece e é como ela acaba estabelecendo as suas relações. Então, é muito importante que a mulher que saiu de um relacionamento abusivo, que ela procure ajuda psicológica para que ela se fortaleça, para que ela se empodere e não estabeleça uma nova relação. Doutora, uma coisa que muitas vezes a gente não entende, mas por lidar há 10 anos com mulheres que passam por situação como essa, eu acho que a senhora vai poder nos orientar. Enquanto sociedade, a gente muitas vezes emite um julgamento. Hoje a gente sabe que não pode mais, mas por muito tempo a mulher, ela denunciava e depois ela mesma retirava essa denúncia porque ele falava que ia mudar e vinha com flores e bombons. É uma situação que a gente via de maneira repetida, hoje a gente sabe que a lei alterou algumas possibilidades de retirar essa queixa e tudo mais, mas por que essa mulher volta, doutora? O que está com... Porque eu percebo que às vezes as pessoas até abandonam porque falam, não, ela não quer ajuda, mas o que está se passando na mente dessa mulher muitas vezes? Realmente, isso é visto com muito preconceito, né? E as pessoas julgam, mas é importante a gente entender por que isso acontece, em que contexto que ela está inserida, porque ninguém quer viver apanhando ou viver maltratada. Então, assim, a mulher, ela passa, é como esse caso que eu falei, ela passa por uma situação de violência desde a infância. Uma mulher que está 20, 30 anos, não vai ser em 1, 2 meses que ela vai conseguir romper esse ciclo. Né? Então, ela acredita que é possível ele mudar. Às vezes, ela teme pela educação dos filhos, afastar os filhos do pai. Então, tem uma série de condições que faz com que essa mulher permaneça. O medo, então, muitas vezes, a falta de um apoio social, um apoio familiar. Então, ela precisa de todo um aparato para que ela realmente consiga quebrar esse ciclo de violência. Doutora, a gente falando para o Brasil inteiro agora, eu fico imaginando as realidades diferentes de cada local, mas eu queria entender um pouco também o perfil desse agressor, né? Pode acontecer de ser um excelente pai e um péssimo marido, ou esse agressor geralmente trata, de um modo geral, toda a família mal quando ele tem esse perfil? Não, tem perfis diferentes mesmo, né? O que a gente percebe que é mais comum é de um perfil de comportamento aprendido. Então, desde a infância, viu o pai batendo na mãe, aprendeu que é dessa forma que ele estabelece as relações, então ele acaba sendo agressivo com todo mundo. E aí alguns perfis que têm também uma questão com a figura feminina, né? De uma cultura machista que a gente vê e que acaba reproduzindo esse comportamento somente na figura da mulher. Doutora, a gente tem um teste aqui, que é uma sugestão, a gente vai passar para as pessoas que estão em casa. A gente tem um teste aí também para mostrar, né, Cat? Agora, a gente precisa ficar atento a partir de quantos tiques aqui, de quantos, de repente, 2, 3, um só. Quando que a gente tem que ter um sinal de alerta? É importante estar atenta, se você marcou 2, 3 opções, dependendo da opção, é o momento de ficar atenta e de estabelecer um diálogo também com esse companheiro, entender por que aquilo está acontecendo e aí verificar se aquilo é algo que pode ser mudado ou se realmente é algo que vai evoluir aí para casos mais graves. Eu vou só falar aqui só para as pessoas poderem ter noção. Alguns dos tópicos para você fazer esse teste. Um deles é se o companheiro ou companheira controla o tipo de roupa que você usa, se te afasta de amigos e parentes, se ele reduz as suas relações sociais, se ele diz que você não precisa trabalhar ou estudar porque ele vai cuidar de você. Tem um aqui que eu achei muito interessante, que é a respeito de se ele maltrata os animais de estimação. Eu já conheci pessoas, doutora, que falavam que ele ameaçava, não vai fazer o que eu quero, eu vou machucar o gato, eu vou jogar água quente no gato. Então, ele não fazia com ela especificamente, mas fazia com o bichinho de estimação. Eu fico imaginando a tortura psicológica disso, doutora. Exatamente, não é a violência física, mas é a violência psicológica, né? Então, hoje ele não vai fazer, mas e amanhã? E depois? Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento. Doutora, a gente percebe que a utilização de drogas, sejam elas as lícitas ou as ilícitas, né? Falando principalmente aqui do álcool,
também pioram ainda mais essa relação, porque eu já ouvi, inclusive, dessa moça que eu ouvi falando da água quente que ele ia derrubar nela, ela falou assim pra mim, não, mas ele é uma pessoa excelente quando não tá drogado. Eu falei, ai, bacana, a pessoa, você quase matou ela, mas ele é excelente quando não tá drogado. E aí eu queria entender onde é que entram as drogas nessa história. Então, a questão do álcool e das drogas é algo que potencializa o comportamento agressivo. Então, não é a causa, não é porque ele usou que ele é agressivo. Já existe um comportamento agressivo e essas substâncias fazem com que isso potencialize. Doutora, eu vou deixar aqui os contatos já para quem está assistindo, porque a gente tem que encerrar, mas a gente está agora ao vivo para todo o Brasil. Eu acredito que muitas pessoas estão nos assistindo. Inclusive, a gente recebeu mais de uma ligação de pessoas falando do contrário, de quando o homem está sofrendo algum tipo de violência, daí ele tem medo de com a força, né, responder àquela mulher que rasga a roupa. Teve um que falou que ela joga o celular dele na água porque ela fica com ciúmes do que tem lá. Então, seja para qualquer uma das situações, o importante é procurar ajuda, não é, doutora? Exatamente. Qual que é o primeiro passo para procurar ajuda, então? Exatamente. Para procurar ajuda, as mulheres podem ligar para o Disque 180, que é um serviço nacional e gratuito, e ela vai poder ter informação do serviço mais próximo dela. Quem quiser também pode entrar em contato com a gente através do nosso site, que é falamulher.org.br, e aí pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente tem toda uma equipe especializada para responder e dar as orientações. Está passando também o e-mail da doutora Vanessa para vocês, e a gente tem 2 números de telefone que vão passar aí na tela. Doutora, mais uma vez, obrigada, e eu já te convido para voltar, porque eu acho que o assunto é tão importante, a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho e pela sua audiência. Eu te espero aqui amanhã. Uma ótima tarde. Fica com Deus. Tchau.